Aula de número 8, Física Setor A, apostila 1. Tamo junto aí. Vou falar um pouco sobre decomposição de força usando o exemplo de um pêndulo. Valeu! De física. O título dessa aula ele poderia receber vários nomes, né? Eu poderia falar pêndulo simples, uma aula de análise, né, dinâmica de um pêndulo. Mas, na verdade, mais que analisar um pêndulo, essa aula tem o objetivo da gente verificar a decomposição das grandezas físicas envolvidas durante a movimentação de um pêndulo. Resultante, forças, a direção do movimento, verificar de uma maneira geral todas as grandezas físicas partindo de aceleração, velocidade e força que atuam neste corpo. Então vamos junto aí, vamos fazer uma análise de um por um? Vamos lá, meus queridos. Vamos primeiro analisar o vetor força. Primeiro vamos fazer uma análise aqui. Observa, acompanha o meu cursor aí na tela, que o vetor amarelo, sempre apontado na direção vertical para baixo, ele mantém o mesmo tamanho, ele não modifica. Que força seria essa? Se eu fizesse uma decomposição, a força que eu teria ali é a força peso. Então a força peso ela é constante durante toda a movimentação, ok? Agora, diametralmente oposto, quando está no ponto mais baixo, nós temos uma força também vertical para cima, no vetor amarelo, ali de cor amarela, que ele vai alterando, né? Quando ele atinge as extremidades, ele atinge o menor valor, e quando ele atinge o ponto mais baixo, ele adquire a maior intensidade. Por que isso acontece? Então vamos lá. Quando o corpo atinge o ponto mais baixo, o pêndulo atinge o ponto mais baixo, ele necessita que a resultante seja apontada para o centro, para que ele volte a fazer o movimento circular. Então, olha que interessante. Quando ele atinge as extremidades, ele para, analisando uma força, ele para, e a força ela vai aumentando a intensidade conforme vai atingindo o ponto mais baixo. Então, quando ele atinge o ponto mais baixo, eu falo que a resultante dele é apontada para onde? Para o centro. Ok? Então, para a gente ter uma noção assim mais clara, vamos observar abaixo da força a resultante. Já comentei sobre ela. Então, se eu pegar e fizer ali uma análise da resultante das forças que atuam sobre esse corpo, vamos pensar uma coisa comigo. Quando ele atinge as extremidades, para que esse corpo volte a descer, eu tenho somente uma resultante tangencial à trajetória. E quando ele atinge exatamente o ponto mais baixo, a resultante voltada para cima. Você percebe que vai coerente com o que eu falei anteriormente sobre a força. Então, no ponto mais baixo, resultante vertical para cima, e nas extremidades, a resultante ela é tangencial à trajetória. Por que isso acontece? Se você casar a informação da força aqui com a resultante, você percebe realmente que nas extremidades é como para que o corpo volte a fazer a locomoção dele, eu necessito ter essa resultante centrípeta maior, e quando ele atinge as extremidades, ele atinge o movimento, ele entra em repouso, né? E ele volta fazendo a movimentação. Quer ver? Vamos olhar o movimento dele? Observe uma coisa. Quando ele atinge as extremidades,
ele entra em repouso. Então, quando ele atinge o ponto mais baixo, é quando ele tem a maior intensidade do movimento dele. Porque seria aquele efeito, ele desce e depois, quando ele vai subindo, ele vai perdendo esse movimento. Então, ele adquire movimento na descida e ele perde o movimento na subida, o que faz jus à ideia da resultante. Para deixar ainda mais interessante a nossa ilustração, a gente observar agora a aceleração dele. Olha que interessante. Observa que a aceleração, quando ele atinge as extremidades, ele só tem qual tipo de aceleração? Ele só tem a aceleração, pelo que ele colocou para nós aqui, tangencial, ok? E o corpo, ele quando atinge o ponto mais baixo, ele só tem aceleração centrípeta, apontada para onde? Apontada para o centro. E conforme ele vai, quando ele vai, observa aqui o movimento, quando ele sobe, ele vai retardando. Quando ele desce, ele vai acelerando. Então, olha aqui, vamos lá, vamos pegar aqui, Se observar um certo momento, agora aqui, desceu, atingiu, vamos descer a maior velocidade, desceu, retardando, subiu, acelerando, desceu, retardando, subiu, acelerando. Ele vai fazendo essa alternância de uma hora, descer ou subir, acelerando, retardando. Então, quando ele atinge o meio, quando ele atinge a extremidade do percurso, ele desce com a maior velocidade possível e na hora que ele vai subindo, ele vai retardando. Então, traduzindo, pensa no movimento de uma montanha russa, quando ele desce tudo, ele atinge a maior velocidade possível e quando ele vai subindo, ele vai perdendo aquela velocidade dele. Então, ele vai diminuindo a aceleração dele automaticamente, vai desacelerando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa ilustração, ficou muito bacana para a gente poder enxergar os vetores e as extremidades. Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem? Dando boa noite, eu estou gravando agora à noite para vocês, essa aula. É uma questão da página 447, Física, setor A, da apostila de número 1 ainda, da nossa última aula, aula número 8. É uma questão número 3 que fala sobre o chapéu mexicano. E ele dá um banco, ele dá o peso do banco, 60 newton, e o banco rotacionando. Então é uma questão muito típica para envolver decomposição de força. Então o primeiro passo aqui é identificar as forças que atuam. Então eu sei que eu tenho aqui, vertical para baixo, a força peso, ok? A tração está aqui. Se eu fizer a decomposição da tração, eu vou ter o T de X, bonitinho para vocês, eu vou ter o T de Y. T de Y. Beleza? Aí lembra que eu sempre falei para vocês que, se você olhar o desenho, aqui em cima que formou o ângulo θ. Tudo bem? Se eu casar, então o primeiro passo que eu vou colocar aqui, o primeiro passo. Se eu casar o P, o T de X e o T, eu formo uma relação pitagórica. Então vamos lá, vou colocar aqui, o T é a hipotenusa. O P vai ser na vertical, vai ser um cateto, e o T de X vai ser essa nossa horizontal. Aí um detalhe interessante, o ângulo θ está formado aqui, se eu fizer a semelhança de triângulo, aqui formando 90 graus. Vamos lá, ele deu 3 afirmativas na questão. A primeira afirmativa foi: há 3 forças aplicadas no corpo. Mentira, só tem 2, a tração e o peso. Segunda, a resultante apresenta sentido para a esquerda. Pelo desenho nosso, a resultante, por ser um movimento circular, que é um chapéu mexicano, a resultante está apontada para o centro, está apontada para a nossa, olha bonitinho aqui, para a nossa direita. Então, se ela está apontada para a nossa direita, eu tenho uma resultante centrípeta. Por quê? O T de Y com o peso se anula.
Então, na verdade, a número 2, a afirmativa 2, é errônea. A resultante vai ser o próprio t de x, ok? Que eu posso falar que é a resultante centrípeta. Para descobrir o t de x, eu posso fazer um seno, se eu quiser. Seno de θ é igual. Quem que é o cateto oposto aqui? T de x. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é t. Aí, ó. Eu tenho essa relação aqui. Mas o seno não tem o valor do t. Então eu posso montar um cosseno de θ que vai ser igual. Cateto adjacente, que é o peso, sobre a hipotenusa, que é t. O cosseno de θ, a questão falou que é 0,8. O peso falou que é 45 sobre t. Se você multiplicar cruzado e fizer aqui, o t vai dar 75 newtons. Sabendo que o t vale 75, sabendo que o seno de θ vale 0,6, 0,6 é igual a t de x sobre 75. Passo 75 para lá multiplicando. Quanto que eu vou ter o t de x? 75 vezes 0,6. T de x vai dar 45 newtons. Então, a resultante equivale a 45 newtons. Ok, gente? Muito obrigado aí, valeu, saudade de vocês. Beijos.